Então, dando continuidade, vamos dar uma olhada nessa figurinha para entender o contexto. Essa figurinha ela é bastante informativa, eu não vou falar para vocês as informações, mas eu gostaria que vocês pensassem a respeito de quais informações essa figura mostra para a gente. E a gente trabalhou aqui particularmente com essa parte. Bom, antes de dar o zoom aqui, os peixes são representados nessa figura, nessa porção aqui. Então, isso daqui são os peixes. Essa parcela aqui da figura são os tetrápodes, que são assunto das nossas aulas futuras. Então, voltando aos peixes, aqui são os peixes sem maxila e sem mandíbula extintos, e a partir daqui surgem os peixes com maxila, com mandíbula, bem separado que é o Gnatostomata. Dentre os peixes sem maxila e sem mandíbula, nós abordamos dois grupos distintos importantes, um representado nessa porção aqui, que são os ostracodermes, os peixes com aquela armadura na região cefálica e com escamas ao longo do corpo, e outros conodontes, que são aqueles peixes serpentiformes, por assim dizer. E tem dois grupinhos atuais também, que são as feiticeiras e lampreias. E agora o nosso foco vai ser justamente nesses grupos aqui, que são os grupos com maxila e com mandíbula. Antes de falar desses grupos, é importante lembrar que a vida nos oceanos ia muito além dos vertebrados. Na verdade, a vida no planeta ia muito além dos vertebrados. Já no Ordoviciano, as plantas começam a conquistar o ambiente terrestre. Tem alguns trabalhos recentes que dizem que essa conquista foi até anterior ao Ordoviciano, mas tudo bem. E dentro da água também, por exemplo, tinham artrópodes que podiam atingir grandes portes, como esse aqui, que podia atingir 2, 3 metros, que era um voraz predador desses primeiros peixes, aqui representados os ostracodermes. Aqui também ostracodermes. E agora, então, essencialmente a gente falou desses dois grupos. Aqui tem a filogenia representa só os grupos viventes. Os grupos que a gente abordou até agora são os sem maxila e sem mandíbulas, agnatos, representados nessa figura pelas feiticeiras e lampreias. E agora a gente entra no grupo dos peixes com maxila e com mandíbula. Percebam que numa filogenia, os gnatostomados, ficou ruim o meu zoom, dentre os gnatostomados estão os amniotas, estão os mamíferos, grupo do qual nós fazemos parte. Então, nós, mamíferos, somos também gnatostomata. Então, dentre os gnatostomatas, eu vou começar falando por esses grupos fósseis, depois falar dos dois grupos atuais. Mas antes disso, é importante falar das características, das inovações que surgem dentro dos gnatostomados. Então, a primeira e mais evidente que dá o nome ao grupo é a origem da aparelho maxilomandibular, ou seja, a presença da maxila e da mandíbula. E a presença da maxila e da mandíbula tem uma série de benefícios. Primeiro, esses animais eles conseguem fixar as presas na boca. Eles têm uma mordedura firme. Segundo, eles conseguem cortar o alimento em pedaços menores, que significa maior superfície de contato, significa melhor capacidade de digestão, e também consegue abocanhar algo grande e fazer com que a comida fique num tamanho que seja passível de ser engolida. Por último, é possível triturar partes duras do alimento. Então, esses animais com maxila e com mandíbula, eles têm uma oferta, uma disponibilidade de alimentos muito maior do que os peixes sem maxila e sem mandíbula, que via de regra se alimentavam de animais de corpo mole. Além disso, a presença desse aparelho maxilomandibular permite realizar outras atividades, como manipulação de objetos e proteção da prole. Junto com o pacote do aparelho maxilomandibular, os gnatostomados, eu sempre me confundo com essa palavra, tá? Gnatostomados, eles passam também a apresentar as nadadeiras pares desenvolvidas. E as nadadeiras pares, elas são importantes para dar estabilidade para o corpo, direcionar de forma mais precisa a mandíbula, e eles têm maior propulsão na natação.
Em função das nadadeiras pares, esses peixes conseguem fazer uma série de movimentos representados nessa figura e de nomes difíceis, como arfagem, guinada, balanço. Na prática, esses animais eles têm um controle fino, melhor do que os peixes que não apresentam as nadadeiras pares. Se vocês observarem peixes em aquários ou no ambiente aquático, vocês vão observar que alguns dos movimentos, ou boa parte dos movimentos que esses peixes fazem, envolvem simplesmente movimentar essas nadadeiras pares. E aqui é a principal hipótese para a evolução do aparelho mandibular. Lembra que eu falei no começo que eu frisei que tem as fendas branquiais e que elas estão associadas a uma estrutura esquelética, e a principal hipótese para a origem da maxila e da mandíbula é justamente a adaptação dessa estrutura esquelética, de parte dessa estrutura, dois arcos que são adaptados à função de alimentação ou à origem da maxila e da mandíbula. E agora sim vamos falar do primeiro grupo de peixes gnatostomados, são os placodermes. De novo, é um grupo com uma variedade considerável de formas, eu estou falando do padrão, da regra e não da exceção. Eram peixes com uma carapaça óssea dérmica que recobria o crânio e a cintura escapular, só que esse grupo tinha uma proteção mais leve no restante do corpo e, por consequência, eles eram mais ágeis e velozes que os ostracodermos, porque eles têm uma... Imagina como é mais fácil se deslocar, carregando um saco de cimento ou sem carregar um saco de cimento. Se deslocar sem carregar um saco de cimento é mais fácil do que com um saco de cimento. Então, essa leveza traduz-se em maior velocidade. Além disso, eles tinham as nadadeiras pares envolvidas, que ajuda nesse processo também. O crânio era mais individualizado que nos ostracodermos, tinha uma articulação representada aqui, que divide o escudo e possibilita uma maior abertura da mandíbula. Eles não apresentavam dentes, pelo menos não homólogos aos demais gnatostomados, mas eu vou mostrar no slide seguinte que eles tinham estruturas adaptadas à captura também de presas. Nessa figurinha, nessa parte que dá para ver um pouco da diversidade do grupo, se der uma batida de olho rápido, você vai falar assim, putz, os ostracodermos e os placodermos são bastante semelhantes, mas existem diferenças. Primeiro, reparem que o corpo não tem a cobertura de escamas que os ostracodermos apresentam. Eles têm nadadeiras pares presentes e bem desenvolvidas. Eles têm uma boca considerável associada ao aparelho maxilomandibular. Então essas são as diferenças básicas entre os grupos, assim, que de bater o olho fácil de ver. Eles foram bastante diversificados no Devoniano. As formas mais recentes tinham um escudo reduzido. Os peixes que viviam associados aos substratos bentônicos tinham um achatamento dorso-ventral. Eles eram essencialmente animais marinhos, mas também viviam em águas salobras e águas doces. Eles eram predadores vorazes, podiam atingir até 10 metros de comprimento, representado aqui pelo Dunkleosteus. Essa figurinha aqui, isso daqui é uma pessoa de geralmente 1,80 m, ao tamanho do peixezinho. E aqui as estruturas, os dentes que não são homólogos aos dos demais gnatostomados. Imagina só o que seria ser um banhista no tempo que esse animalzinho aqui estava vivendo. Eu, particularmente, acho que não chegava nem perto da praia, mas enfim. E eles tinham fecundação interna e provavelmente comportamento de corte. Como que se sabe que eles tinham fecundação interna? Bom, essencialmente porque foi encontrado um fóssil com um embriãozinho na barriga. Se tem um embriãozinho na barriga, significa que tinha que ter fecundação interna. Como boa parte dos peixes atuais que realizam fecundação interna apresentam comportamento de corte, é provável que esses animais também apresentassem comportamento de corte. Bom, eles se extinguiram, não se sabe ao certo porquê. De novo, uma possibilidade levantada pelas pessoas é que foi competição com outros gnatostomados com outras características. Aparentemente não foi o caso, porque eles coexistiram por muito tempo. Outras possibilidades são colapso de ecossistemas aquáticos,